Então você concorreu, né, com o nome Roberto Monteiro pai, para deixar claro o seu vínculo com ele. A Gisele, por exemplo, deixava claro que era irmã do Gabriel Monteiro. Isso. E talvez algumas pessoas, muitas pessoas votaram em você por conta do Gabriel diretamente. Você veio com o número dele. E eu me pergunto assim, o quanto que isso reflete no seu mandato, das pessoas falarem assim, não, o mandato não é do Roberto Monteiro, mas o mandato é do Gabriel Monteiro. Ótima colocação, e prazerosamente eu respondo da seguinte forma. Gabriel, ele me chamou e falou assim, pai, eu certamente vou ser o deputado mais votado da história. Entretanto, lá na ponta, vão acabar tentando tirar o meu mandato. E vai pra... Salve galera, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal Disse Que, comigo Miquel Zacênio e ao meu lado Júnior Corrissa. E hoje nós temos o cara que é pastor, deputado federal, pai do Gabriel Monteiro também. E hoje ele disse que pretende mudar o Brasil pela força da fé. Não é isso, Roberto Monteiro? Com certeza absoluta, porque como está escrito, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, quando Deus é o centro, e como está escrito, que Ele é o Senhor do universo, então, pela fé, nós vamos contribuir e a nossa meta, o nosso objetivo é esse. Roberto, e eu queria que você começasse se apresentando um pouco para as pessoas, falando um pouco da sua história, sua trajetória de vida. Pode começar de pequenininho ali, da infância até onde você está hoje, isso aí. Ok, então, primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui e por saber que vocês hoje representam uma massa popular, vozes que precisam muito estar nessa interação de conhecer aquelas que aqui vêm e possam abrir o coração e falar com muita transparência temas que são significantes, relevantes para este Brasil. Então, eu volto no túnel do tempo e me recordo que eu nasci diante de uma pessoa que, por sua necessidade, comercializava o seu corpo. Então, a minha mãe biológica, ela comercializava o corpo dela dentro de um prostíbulo. E, consequentemente, um cliente lá esteve e acabou engravidando-a. E aí eu presumo quantas não devem ter sido as tentativas que ela tenha tido, certamente, para tentar tirar aquela criança, porque dentro de uma condição de escolha, quase ninguém vai escolher uma mulher grávida para ter um relacionamento. Só se não for aquele caso de fetiche, pessoas que têm fetiche que querem ter um relacionamento com uma mulher gestante. Então, e ali, certamente, provavelmente, aquela senhora, ela deva ter tentado, ou toma um chazinho, ou faz uma coisa ou outra, mas desde esse momento, o Deus Todo-Poderoso sempre foi presente, inclusive nessa fase da minha vida. E aí eu vim ao mundo, eu saí, eu fui parido e fui crescendo dentro daquele prostíbulo e me recordo, como se fosse hoje, que eu saía às encruzilhadas, às esquinas da vida, da sociedade, para comer oferendas que eram colocadas nas encruzilhadas. Então, eu me recordo que era muito voltado na parte dos doces. Então, eu sempre gostei de doce. Isso começa desde esse tempo. Então, é uma cocada, é um guaraná caçula, é uma bala juquinha, entre outros elementos. Então, e voltava para o prostíbulo. Certamente, alguém tenha denunciado, porque um dia a instituição Juizado de Menor foi lá e me tirou daquele ambiente e me levou para uma instituição chamada Padre Severino, que fica na capital do Rio, na Ilha do Governador, no bairro da Ilha do Governador. Então, ali eu fui conduzido. Unidade naquela época, não sei a nível de hoje, que eram menores abandonados e infratores. Então, eu cresci dentro daquele ambiente por um longo tempo e quando mais ou menos uma idade de 6 anos de idade, eu fui tirado dali e fui levado para ser adotado por um casal que vivia maritalmente. Então,
era aquela senhora junto com um português de Coimbra e eles viviam maritalmente. Ele tinha um comércio, ele tinha uma tendinha. Então, quando ele bebia, o pau comia dentro daquela casa. E eu ficava assistindo aquilo e dentro de mim já vinha aquele pensamento, rejeitado de pai, de mãe, morando em instituição de menor e agora estou dentro de um ambiente que era totalmente hostil. Então, eu, como fuga, tinha que sair para a sociedade. E naquilo que eu saía, indo para muitas comunidades, e assim foi parte da minha trajetória de vida. Então, peraí, vamos ver se eu entendi o resumo. Sim. Você nasceu em um prostíbulo, passou a sua primeira infância morando naquele prostíbulo, comendo coisas da rua. Sim. E aí depois você vai para um local de menor infratores, sem ter Isso. cometido nenhuma infração. Não, que era abandonado, né? Porque, como eu disse, não somente infratores, mas também abandonados, porque eu fui tirado dentro de um ambiente e fui levado para esse Padre Severino. E aí depois, quando você é adotado, você ainda cai numa casa que tinha uma conturbação, violência doméstica e tudo isso. Correto, e totalmente. lá ficou até quantos anos? Ali eu fui me desenvolvendo nesse ambiente até minha maioridade. Né? Porque foi a minha mãe adotiva, porque ela se tornou minha mãe adotiva, né? Inclusive na minha carteira de identidade, aonde fala pai é pontilhado. E aonde fala mãe, aí foi dado o nome daquela senhora. Então, que ao longo, depois da minha vida, e aí um conhecimento profundo, uma aproximação com Deus, e eu consegui enxergar que ela foi um instrumento de Deus na minha vida, com todos aqueles comportamentos de violência, etc. Mas depois, na velhice dela, ela foi mudando e eu fui também conhecendo um pouco melhor a vida, me aproximando de Deus e as coisas foram se ajustando. Começou forte, hein, cara? Começou forte, pesado. Já consegui, aí já desabou tudo aqui já. Que história, cara. Que história. E assim, Roberto, a gente vê que geralmente hoje se diz muito da questão da vítima da sociedade, né? Correto. E assim, a sua história é uma história clássica de que, em tese, justificaria você se tornar um infrator da lei, delinquente. uma pessoa rebelde, um delinquente. Sim. E o que evitou? O que foi virado na sua vida que não te levou para esse caminho? Vamos considerar o seguinte, que na minha ascensão de crescimento, de desenvolvimento, me tornando até uma pessoa adulta, eu posso dizer que há um ditado que diz o seguinte: mostra-me com quem tu andas e eu avalio quem você é. Então, eu me recordo que eu vivi em muitas comunidades, em ambientes totalmente hostis. E certamente, provavelmente, eu estava sendo preparado em potencial para ser um delinquente ou um preso, ou já morto, ou está aí nos relentos da sociedade. Mas Deus, para mim, não me permitiu, não me deu essa liberdade de escolha, porque uma coisa, quando eu trago o divino, eu digo o seguinte: todo ser humano tem um livre-arbítrio. A pessoa é aquilo que ela quer ser. Entretanto, existem determinadas situações que elas são figurinhas carimbadas. E, consequentemente, por mais que ela queira estar numa disciplina, num comportamento equivocado, errado, nem mesmo isso dá certo para ela. Então, vou dar um exemplo. Eu nunca tive prazer de fumar em ambiente que pessoas fumavam. Usar qualquer tipo de drogas e teria plena liberdade de dizer aqui: olha, eu fui dependente desse tipo de droga, de bebida, o que fosse. Eu teria um maior prazer de colocar aqui na mesa e dizer: só que o Senhor me libertou. Eu não vivi isso. Dentro de um ambiente onde hostilidade, armamento, droga, era uma coisa muito comum, dentro ali, no quadrado. Só que aquilo dentro de mim, porque Deus é espírito. Deus não se vê. Deus se testifica e se sente dentro de cada um de nós. Basta a pessoa querer enxergar isso. Então, no meu caso, ele não me permitiu adentrar pelo caminho da droga, das dependências, porque certamente eu teria me autodestruído totalmente. Então, ele não me permitiu isso, não me deu essa condição do livre-arbítrio, porque a Bíblia fala do livre-arbítrio. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, diz o seguinte, que o Senhor fala assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição.
Mas só que esse Deus é tão, tão fantástico. E aí, deixando claro, eu não estou falando de religião, irmão. Eu não estou trazendo para um lado doutrinário, de linha humana. Eu estou dizendo do Criador que está lá em Gênesis, capítulo 1, no primeiro livro, no primeiro capítulo e primeiro versículo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não fala de religião, de doutrinação, não fala de nenhuma outra coisa a não ser o quê? Divindade. O Criador criou Deus, os céus e a terra. Então, esse Deus, ele dá o livre-arbítrio, em Deuteronômio, voltando, 28, ele fala, coloco diante de vós a bênção e a maldição. E ele ainda diz assim, ó, sugestão, colinha, escolhe a bênção. Porque sobre vós virá, aí vem, bendito, bendito, bendito. Bendito quando chegares em qualquer ambiente, no campo, na cidade, o fruto do vosso ventre. E vai lá, são 15 versículos falando de coisas benditas. E quando que Deus entrou na sua vida com a sua aceitação e entendimento? Que me parece que em dado momento ele te levou no colo e você nem estava percebendo. Nunca. Então, veja bem. Então, quando ele diz, ó, escolhe a bênção e a vida. Senão virá sobre vós a morte. Então, depois vem maldições. Maldito o homem que não dá ouvido e tem sensibilidade a Deus. Então, caminhando nessas pegadas da sociedade, eu me recordo, inclusive, que em determinado momento, não é uma tarefa fácil alguém acreditar. Não é. Mas eu vivi isso. Então, a presença desse Deus, que antes de nós começarmos aqui essa oportunidade de trocarmos essa conversa aqui, ó, bem informal, nós fizemos uma oração antes. Antes de vocês abrirem o programa, o podcast, nós fizemos uma oração antes. Então, quando eu cheguei aqui, eu não encontrei o jovem competente que já estava. Eu já encontrei o próprio Deus aqui. Então, imagina, ele já estava aqui antes mesmo de nos levantarmos e sairmos para a sociedade, ele já se encontrava. Então, eu me recordo que, em certa ocasião, eu estava num ambiente na Baixada Fluminense, eu e mais 2, e tínhamos 4 pessoas armadas que, depois de 1 hora de tortura, pancadaria, e naquele momento a definição é, vamos matar eles aqui, nesse terreno baldio, ou vamos subir o morro, matamos e jogamos o morro lá de Espinhadeira abaixo. E foi que naquele momento eu ouvi uma voz como se fosse um clássico mundial, Flamengo e Real Madrid, ou Barcelona, ou seja, com Corinthians, aquela multidão falou dentro de mim, não morrerás. E quando eu vi aquela voz ecoando, mas olhando aqui, percebi que ninguém tinha ouvido aquilo. E eu vi, porque quando Deus fala, ele fala dentro da pessoa. E o que garante que é realmente Deus? Porque tem vozes que muitas vezes ecoam. Primeira coisa que Deus faz, quando ele fala contigo, ele te gera uma paz onde há turbulência. O Titanic já está naquela pancadaria de naufragar, e você ter paz e alguém chegar e dizer assim, como é que você consegue manter um equilíbrio? Você é tão frio, indiferente para esse problema que você está vivendo? Não é. É a paz interior que Deus diz para você, segura o trem, você vai conseguir, isso vai mudar essa história. Então, naquele momento, quando eu e os 2 iríamos ser assassinados, em dado um instante, eles chegaram à conclusão que era o quê? Sobe o morro, um sem arma e um armado. Um sem arma, um armado. E, por fim, eu estava com 2 atrás, e aí subindo. Esse primeiro elemento, ele não acreditou. Poderia ser bala de fechim, poderia não ter nenhuma bala, poderia ser qualquer coisa. Ele saiu na correria. Quando saiu, aqueles elementos começaram tal. As 2 que estavam atrás de mim saíram e começou a atirar. E agora aquela voz, agora é contigo. As 2 pessoas, né? Para o pessoal não achar que você estava com 2 armas. Não. Veja bem, os 2 elementos... Ah, tá. Só para deixar claro. Com 2, né, as 2 pessoas, né, os miliantes, né, estavam com as 2 armas atrás de mim. Um estava na frente com a arma e o na frente com a arma. Esse da frente, né, que seria a vítima, saiu em disparada. E aí eles saíram e começou a sentar o dedo. Aí aquela voz, agora é contigo. Aí eu pensei, já que eu vou morrer,
eu vou morrer em zigue-zague. E eu saí disparada, correndo em zigue-zague, e os caras sentando o dedo. E aí, nenhuma bala, veja bem, não é uma coisa fácil, porque só quem vive o problema e consegue sair do problema sabe da grandeza do Deus que vence esse problema. E aí, quando eu vou dar por mim, já que eu vou morrer no pinote. Aí corria para um lado e estava atirando para o outro. Aí ficava aqui. Aí cheguei num beco e entrei a ermo, sem saber onde ia sair. Quando eu fui dar por mim, eu já estava numa outra rua, descendo aquele morro, e ali então eles se dispersaram. Então, essa foi uma entre muitas experiências que eu vivi na minha vida. Essa foi a mais marcante, e aí vai de encontro com o texto bíblico, que diz lá em Jeremias, no primeiro capítulo, no versículo 5, que diz assim: antes de te formares no ventre da sua mãe, eu, Deus, já te conhecia. Te marquei, santifiquei, sacerdote, profeta para as nações. Então imagina, esse personagem, ele entra na história quase 900 anos da existência de Jesus. E, corrigindo, não Isaías, tá? Esse personagem, Jeremias, ele entra na história e ele traz uma revelação que ela é futurística, porque a Bíblia Sagrada, e ela coleta experiências, irmão, de todas as quais nós, se não estamos vivendo, vamos viver. Aí você fica à vontade, tá? Correto. Mas assim, por que queriam te matar naquele dia? Veja bem, imagina, você olha os noticiários, você vê tanta tragédia que não existe por que queriam te matar. Porque existe pessoas que elas, ou drogadas, ou pessoas que elas têm um espírito e aí tem um sentimento que o cara que quer... Hoje eu estou inspirado porque eu quero conhecer uma mulher. Vou sair à rua para conquistar uma mulher. Tem um cara, ou tem um agrupamento que... Veja bem, inclusive, como é que eu fui parar naquele ambiente ali? Porque eu tinha ido a um evento, a um casamento, que um amigo, porque éramos, no caso aí, 3 pessoas. E aí entrou um quarto, porque é Paulo, mais um elemento, mais eu. Entrou um quarto que estava pelo caminho, porque eu fiz uma síntese desse fato. Esse que entrou no caminho, na madrugada, que não tinha nada a ver conosco, ele foi arrolado, foi o cara que não acreditou, foi o primeiro a sair no pinote. Naquilo que ele sai no pinote, os caras sentam o dedo. E os demais, eu, Paulo e o outro rapaz, saímos aí, irmão. E que com eles nada aconteceu. Com esse primeiro aconteceu. Então, o que acontece? O Paulo, ele me convidou, era um colega, eu trabalhava numa multinacional chamada Coca-Cola Corporation, e me chamou. Já era quase 11 horas da noite. Poxa, Beto, tem um casamento lá na Baixada, vamos lá? Vamos lá. E ele foi em casa, me pegou e nós fomos para lá. E já era mais ou menos umas 3 horas da manhã, olhando para o tempo, vi, olha, Paulo, tá muito ensolarado, vamos embora. Naquilo que nós saímos para vir para casa, foi quando nós fomos abarroados por esses 3 elementos no caminho. Então, eu não sei explicar por que razão eles nos escolheram para fazer toda aquela barbárie. Agora, não é querendo espiritualizar, mas tem coisa que as pessoas têm uma mente diabólica, maligna. Ainda mais se ela está sob efeito de drogas, que aí você depois pega esse mesmo elemento e ele vai dizer, eu nunca fiz isso, eu nunca pensaria em fazer um mal desse, só que ela estava sob droga. Então, certamente, eram elementos que estavam sob efeito de drogas e que tinham um sentimento diabólico. Aí, se eu for entrar por esse parâmetro no mundo espiritual, o diabo incorporou naqueles caras para fazer uma tragédia. E, consequentemente, mas Deus, ele se fez presente. Entendi. Galera, ó, você que chegou até aqui nessa entrevista, a gente tem que ser chato mesmo no YouTube, tá? Porque a gente vive disso e vocês estão gostando do entretenimento, por isso chegaram até esse momento da entrevista, então vou pedir, deixe seu like, seu comentário, as pessoas que vocês querem ouvir aqui no programa e opiniões e tudo o resto que tem que fazer é padrão do YouTube, tá? Mas continua com a gente e compartilha essa entrevista. Roberto, continuando, essa parte é chata, a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito. Correto.
Fala um pouco pra gente da sua experiência política. Você tá na política há 35 anos, né? Aproximadamente 35 aproximadamente. anos. Isso. Mas é o seu primeiro mandato agora. E como é que tem sido essa experiência com você tendo o mandato e não auxiliando um político? Veja, eu entrei, inclusive, dentro do cenário político de uma forma casual. E uma coisa interessante, posso resumir aqui? Fica à Fica à vontade. vontade. Tá, imagina. Eu nunca ia me imaginar estar dentro de um ambiente político à época. E que culminou na minha posição a nível de hoje, porque tudo começou lá atrás. Então imagina, eu sempre fui muito sistemático. Então, eu fazia semanalmente, eu colocava o carro para abastecer no mesmo posto há muito tempo. E num determinado sábado, eu chego lá, naquele mesmo posto, e aí eu abasteci, eu peguei a mangueira de água e comecei a jogar no carro, para lavar o carro. E aí um carro atrás, ele parou e, vendo eu fazer aquilo, ele também foi fazer a mesma coisa. E nisso o frentista, que era uma pessoa amiga minha, de muitos anos, ele falou assim, para ambos, mas não queria me alcançar, queria alcançar aquele outro que tinha parado o carro naquele momento ali. E aí ele falou algumas coisas ali que eu não gostei. Então eu falei com ele assim, Lino, olha só, a partir de hoje eu não coloco mais o carro aqui no posto. Ah, mas isso não é para te alcançar. Eu falei genérico, mas era para alcançar aquele sujeito que parou ali, que não é daqui. Beleza. Na semana seguinte, no mesmo sábado, quer dizer, no outro sábado seguinte, eu levei o carro para um outro posto, a uns 200 metros, no sentido contrário. Se era subindo que eu colocava o posto, agora tudo do outro lado, na pista descendo. E ali nisso, lá era o seguinte, enchia o tanque, e ganhava uma ducha 0,800. E tá, assim fiz. Enchi o tanque e lá eles estavam lavando o meu carro. Para um carro atrás de mim e saem dois elementos conversando, uma discussão de um assunto, dizendo o seguinte, não, tem que ser oração forte. E eles falando ali numa leitura que era aquele pessoal de igreja. E eu me identifiquei ali, fiquei prestando atenção, porque eles estavam aguardando acabar a lavagem do carro para colocar o carro deles. E eu me aproximei e falei assim, amigos, me perdoa, eu estou ouvindo vocês aqui discutindo e vocês estão falando de oração forte, assim, assado. Aí eu dei meu ponto de vista sobre o assunto naquele momento. Aí um deles vira e fala assim, vem cá, o que você está fazendo agora? Eu falei, não, eu estou aguardando acabarem de lavar o meu carro. Olha, nós estamos indo para um churrasco. Você quer ir no churrasco? É da Igreja Batista. Eu falei, tudo bem, isso era umas 3, 4 horas da tarde. Sem problema nenhum, tô à toa mesmo. E aí, terminou meu carro, lavou-se o carro deles e eu fui seguindo o carro deles. Quando eu vou parar dentro do ambiente de um estacionamento, que eles estavam fazendo um churrasco para apresentar um candidato a vereador ali na cidade de Niterói. E eu fui usado para ser mais um no coro. Então, na verdade, ele estava preocupado comigo, qualquer outro interesse, a não ser fazer mais um no coro, porque eles tinham convidado aquele candidato, e aí queriam fazer médico candidato. E quando esse candidato chegou, ele cumprimentando todo mundo, e aí ele sendo de uma determinada denominação cristã, eu estava naquela denominação cristã, quer dizer, eu tinha uma relação com aquela denominação cristã. Eu não era dela, mas tinha um convívio porque eu frequentava ela também. E aí, quando ele chegou a mim, eu comecei a ter uma identificação com aquele candidato a vereador. E, em dado momento, ele virou e falou assim, olha, você sabe que eu gostei muito? Puxa, preciso de uma pessoa atuante como você para me ajudar, indo nas igrejas, apresentar meus projetos e tal, na sua igreja. E na minha igreja ele tinha sido rechaçado, porque ela não se envolvia com política. E ali, então, eu o identifiquei, uma comunhão assim, de uma relação, só que, na verdade, aquele bacana estava querendo era me usar, como assim o fez. Só que, daquele momento, ali, nós nos tornamos muito grandes amigos. E ele foi eleito.
E ele lembrou de mim, porque ele falou, olha, se eu for eleito, eu vou te convidar para fazer parte da minha equipe. Eu estou fazendo um resumo, tá? Porque eu não vou entrar nos pormenores, senão vou levar horas. E aí, ele foi eleito, me convidou para mim fazer parte da equipe dele. E aí eu comecei no cenário político assim, numa mera casualidade, entre aspas, de um aborrecimento num posto de gasolina, porque se eu continuasse naquele posto anterior, eu não conheceria aquele meu vereador que trabalhamos junto 12 anos. E eu fui pegando, então, essa expertise. E aí chegou um tempo que ele perdeu o mandato, aí, consequentemente, eu fui, então, me envolver com outros candidatos e caminhando até, então, eu agora chegar numa condição de ser deputado federal por uma providência divina. Porque, na verdade, é o seguinte, eu não estou aqui querendo... E eu sei que o propósito de estarmos aqui nesse ambiente tão gostoso, nesse bate-papo, tendo oportunidade, você que está me assistindo, muito obrigado mesmo. Então, não estou aqui para catequizar ninguém, não. Eu estou passando a minha experiência. E, consequentemente, eu não consigo tirar Deus de tudo, em todos e em qualquer lugar. E eu sei que isso era um preparo que Deus estava me preparando para esse momento do hoje. Porque, na verdade, aquilo que nós sequer imaginamos. Porque eu posso usar isso aqui, ó, como exemplo. Vamos considerar há 5 anos atrás, estou dando 5 anos atrás, ou 2 anos atrás, quem imaginaria que vocês estariam aqui nesse lugar desempenhando um trabalho fantástico, de grande relevância para as redes sociais. Então, quando se imaginaria isso? Mas Deus já tinha um projeto. E outra coisa, isso aqui é um embrião de coisas infinitamente maiores que Deus tem reservado a vocês, pela relevância que vocês têm, inclusive contribuindo por uma transformação da história do nosso país. Perguntar alguma coisa? Quando a gente fala que o propósito de Deus foi te levar para Brasília, eu fico pensando, meu Deus, lá precisa muito de Deus mesmo, porque como é chegar em Brasília? É um pouco diferente de você assessorar, você citou um vereador, e pisar em Brasília e ter que lidar com uma condição bem complexa, e um momento do país também, que é um momento de dificuldade de comunicação, um país dividido. Como é essa experiência de 6 meses de Brasília? Divide pra gente. Irmão, todos os dias, eu, ao me levantar e ver que Deus está me dando mais um novo dia, eu prontamente peço a Deus em oração sabedoria e entendimento. E aí, sempre buscando na palavra dele e olhando personagens, Salomão, imagina, ele agora vai assumir um reinado no meio de um povo polarizado, porque não queriam ele. Já tinha todo um rei já pré-estabelecido. Agora Deus diz, não, é a minha vontade que é soberana e absoluta. É Salomão, prevalece Salomão. Agora, em sonho, o Senhor se apresenta para ele e fala o seguinte: o que queres que eu te faça? Pode pedir. Estou aqui para atender a tua necessidade. E ele simplesmente fala o seguinte para Deus: Pai, me dê sabedoria e entendimento. É o que vocês têm. Vocês têm sabedoria e entendimento para saber conjugar o brilhante trabalho que desempenham aqui através das pessoas que são convidadas a vir e apresentar os seus conteúdos. Mas vocês não falam meramente pela capacidade ou a intelectualidade de vocês. Vocês pedem sabedoria, porque o importante é alcançar o macro, não o micro, não a minha vontade. Então, Salomão ali, ele se volta e diz: Deus, não é a minha vontade, não é o meu querer, não é a morte dos meus inimigos, não é nada disso. Eu quero sabedoria, entendimento para poder me apresentar diante do povo e fazer um governo com justiça. E aí Deus diz para ele: olha, soubeste pedir. Porque o grande problema é que as pessoas acham que pode pedir o que bem entender, e nem sempre é aquilo que é a vontade de Deus. Não sabem pedir, porque eu não tenho que me ater ao meu pedido, à minha necessidade, mas aquilo, exemplo, Jesus falou assim: Pai, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Então, aí Deus diz para ele: olha, Salomão, você me sensibilizou, você soube pedir, só que você não pediu a morte dos teus inimigos, você não pediu envelhecimento ad eterno, você não pediu riqueza, você não pediu isso, você pediu sabedoria e entendimento. Eu, que não sei só dar isso, eu vou acrescentar a você tudo isso que você não pediu. Longevidade, sucesso, êxito. Então, o que acontece? Na minha vida não é diferente. Eu me espelho, não conheci Salomão, não fui do tempo dele, mas acredito nas narrativas das Escrituras Sagradas. Porque lá em Hebreus diz assim: mais bem-aventurado e aquele que não viu, quer dizer, não estava no cenário, no ambiente, não entrou no túnel do tempo lá atrás, mas crê. Então, o que eu peço a Deus é muita sabedoria para lidar dentro de um cenário que eu acho, na minha visão, tá? Na minha visão, pode até não ser. Essa é a 57ª legislatura. E muito provável seja a mais conturbada de todas, porque hoje existe uma polarização de lados, irmão. E, na verdade, irmão, o povo está passando fome, o povo está carente de segurança, de um bom ensino, de saúde, de tantas necessidades. E aí fica aquela trocação. Eu fui eleito por um partido que eu amo os meus pares. Eu sou do Partido Liberal, PL, popularmente conhecido como PL, amo os meus pares, sou obediente a toda aquela disciplina de programa para o país junto ao meu partido. Entretanto, eu não entro em rota de colisão. Eu quero trabalhar, servir, porque o povo que confiou a mim os votos através do meu filho Gabriel Monteiro, que foi cerceado, que foi impedido de poder concorrer, que certamente seria o mais votado da história do nosso Estado. Mas por forças ocultas diversas, ele foi cerceado. Acabamos com a carreira do garoto. E ele, consequentemente, com 2 vídeos, ele consegue mostrar para o povo, crédito junto ao povo, e eleger a mim, deputado federal, com quase 100 mil votos, e a minha filha Gisele Monteiro, deputado estadual, com quase 100 mil votos. Então, esse povo merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, não somente eles, mas nós estamos trabalhando para alcançar a população no seu macro, no seu todo, não somente aqueles que confiaram a nós o voto. E essa missão, qual é o propósito a curto prazo? O que o senhor acha que dá para fazer? O que dá para agregar aí nessa caminhada tão cenária política, em relação à segurança, em relação à saúde, educação? Consegue enxergar algum cenário de melhora a curto prazo ou é um trabalho para médio e longo prazo? Irmão, eu inclusive tenho dito até aos meus pares, quando eu tenho oportunidade, de dizer o seguinte, que nós temos que estar voltado de fato para pautas. O que muda a história são pautas, que sejam saudáveis, favoráveis. Pautas essas que não venham contra os meus princípios. Então, tudo aquilo. Por exemplo, eu, de fato, votei no Bolsonaro, trabalhei para vê-lo reeleito. Aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Só que o resultado foi aquém. Então, eu não vou contribuir para que o país, os projetos que tramitam na Câmara, fiquem emperrados lá, porque não é o meu presidente, pelo contrário. Aí eu vou na Bíblia, que diz o seguinte: toda autoridade, ela emana de Deus, segundo a sua vontade ou a sua permissividade. Então, sujeitai-vos a todas as vossas autoridades. Como diz também que nós devemos orar por todas as autoridades, seja ela flamenguista ou botafoguense, como eu. Então, eu digo o seguinte, então nós temos que torcer e enxergar que o nosso Brasil é muito maior que nome de pessoas físicas individuais. Então, eu hoje enxergo que as pautas que tramitam dentro da Câmara, ela sendo de relevância, de importância, ela tem que ter o nosso apoio. Mas aquilo que vai contra os nossos princípios, eu estou fora. Até porque você foi eleito para defender os interesses do teu eleitor, né?
sobretudo do povo, né? Porque eu tive quase 100 mil, beleza? Mas eu não trabalho somente para pautas de 100 mil. Eu trabalho para uma nação inteira, irmão. Então, eu quero que na próxima eleição, né, se Deus assim permitir, ter vida, porque nós estamos aqui, não sabemos se amanhã estamos vivos, irmão. Mas não é por um acidente, não. A pessoa deita, quantos casos nós vimos aí? Deitou e não acordou dormindo, irmão. Rico, poderoso, famoso, bambambam da cocada, e não levantou, porque o espírito da morte largou aquela casa, porque isso aqui é uma casa alugada, irmão. Seria correto afirmar que o senhor entrou nesse caminho? Entrou não, né? Porque pelo visto o senhor, desculpa, eu aprendi aqui, já estava há 35 anos. Sim. Seria correto afirmar que o senhor assumiu esse compromisso agora pela questão específica do Gabriel. Não 100%. era um planejamento do senhor. 100%, nunca. A melhor coisa é ser copeiro do rei, irmão. Porque eu, ao longo dessa minha trajetória, eu sempre fui copeiro do rei. Eu amo trabalhar, irmão. Em todas as minhas trajetórias políticas, eu nunca fui valorizado. Nunca. Por que razão? Porque eu sempre trabalhei infinitamente muito mais, tempo integral muito mais, do que preocupado se eu estou ganhando pouco ou nada. Não. Satisfação. Eu sempre gostei de relacionamento com pessoas, de servir pessoas. Isso está na minha alma, está entranhado na minha alma. Eu nunca tive benefício no cenário político. E as pessoas se enganam que o político ele está ali porque ele vai ter benefícios. Não, tudo bem, ainda que haja aqueles que tenham benefício, eu sempre olhei em servir o povo. E aí eu vou atribuir. Alguém pode chegar, pô, esse cara é bitolado, é fanático. Eu não sou fanático, são experiências próprias com a minha alma. Eu estou falando aqui, não é mecanicamente, irmão, não é artisticamente, porque em determinado momento, e lá atrás, um político falou para mim o seguinte: nós somos personagens. Eu não sou personagem, eu falo com a minha alma, irmão. Então posso até cometer erros, porque é dentro da caminhada que você vai crescendo, vai amadurecendo, e consequentemente eu falo com a minha alma, com sinceridade. Então eu amo o cenário político para poder servir o povo, porque eu saí da sarjeta, eu saí de submundos, e eu estar hoje podendo servir o povo é um presente de Deus. Por que razão? Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 13, verso 13 e 14. E isso, se você estiver comigo em 100 lugares, eu vou repetir tudo que eu estou falando aqui, eu vou repetir. Não é decoreba, está na minha alma. Eu não sei o time do meu Botafogo, mas sei alguns versículos que sangram a minha alma da Bíblia. Então eu digo, lá diz o seguinte, que a suma é, tema a Deus. Porque um dia todos nós estaremos diante dele, prestando conta das nossas obras, quer seja boa, quer seja ruim, inclusive aquelas que estão ocultas. Roberto, e você falou, você não planejava ser candidato, né? E acabou que o Gabriel foi impedido de concorrer, o Gabriel Monteiro foi impedido de concorrer, e você assumiu o lugar dele. Hoje está aniversariando. Sim. Hoje está aniversário. A gente ia chegar lá. Mas deixa eu fazer essa pergunta aqui, depois eu vou fazer uma segunda pergunta baseada nisso. E assim, então você concorreu, né, com o nome Roberto Monteiro pai, para deixar claro o seu vínculo com ele. A Gisele, por exemplo, deixava claro que era irmã do Gabriel Monteiro. Isso. E talvez algumas pessoas... muitas pessoas votaram em você por conta do Gabriel diretamente. Você veio com o número dele. E eu me pergunto assim, o quanto que isso reflete no seu mandato, das pessoas falarem assim, não, o mandato não é do Roberto Monteiro, mas o mandato é do Gabriel Monteiro. Ou pessoas ainda te cobrando, esperando que você seja o novo Gabriel Monteiro. E assim, pelo menos nas redes sociais, você não tem o perfil mais midiático que o Gabriel tinha. Como é que isso reflete em você essa relação? O mandato é meu, o mandato é dele, as pessoas esperam de mim, as pessoas esperam dele. Ótima colocação, e prazerosamente eu respondo da seguinte forma. Gabriel, ele me chamou e falou assim, pai, eu certamente vou ser o deputado mais votado da história. Entretanto, lá na ponta, vão acabar tentando tirar o meu mandato. E vai prejudicar, inclusive, o partido, que vai zerar os votos. Então, vem aqui, isso em 14 dias. E aí, sendo que desses 14 dias,
4 dias foram terríveis, choveu muito, um frio violento, todo mundo ficou hibernado, né, todos os candidatos sem poder sair à rua. E, ao mesmo tempo, ele fez 2 vídeos que foi 100% orgânico, porque nem o Facebook, porque à época o Facebook ele estabeleceu um prazo de 20 dias, já não podia ninguém impulsionar. Então não foi só eu não, geral. E aí então não tinha nada de impulsionamento, não tinha dobra, porque quem está no cenário político, eles dentro do estado são 92 municípios. Então os políticos, né, o federal dobra com o estadual e vai pulverizando. Então nós não tivemos, nem eu nem Gisele, dobra com ninguém. Não fomos a nenhum município, somente ficando na capital, porque o tempo era o seguinte, tá na capital, se vai lá para Cabo Frio, você perde quantas horas de indo e voltando, e no risco de chegar lá, não ter êxito, então vamos ficar centralizados aqui. E não tínhamos recursos, não tínhamos nada. E aí, em 2 vídeos que ele fez, dizendo o seguinte, pessoal, eu tenho um crédito com vocês, é meu pai e minha irmã. E aí tu imagina, dentro de um partido que eram 14 candidatos à reeleição. Sabe o que é isso? Um partido que tem 14 deputados federais trabalhando 4 anos, produzindo, fora aqueles que não eram nada, que eram meramente candidato dentro do partido, e só gente forte. E eu olhando aquilo, eu falei, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu vou trazer um relato, porque, olha só, eu, durante todo o tempo que eu estiver aqui com vocês, e é um presente para mim, uma pausa. Muito obrigado por vocês me darem essa oportunidade. Eu tenho um apreço muito grande pelo Miquéia, é um jovem talento, um talentaço. Então, muito obrigado mesmo por me convidar a estar aqui. O amigo que eu estou conhecendo agora, mas já conheci em termos de mídia, né? Nas redes, mas não pessoalmente. Então, mas eu sempre coloco Deus. Isso é uma coisa natural minha, eu não estou forçando Deus ser Deus. E aí, eu me recordo que a eleição foi no domingo, e eu, na quinta-feira, eu falei assim com Deus, Deus, essa é a pior campanha da minha história. É óbvio que antes eu era copiloto, ajudando em grupos. Agora não, eu sou o cabeça. Se o cabeça for fraco, aquelas pessoas que estão na retaguarda vão se tornar fracos. Se o cabeça for forte, aqueles que estão na retaguarda se tornarão fortes, porque o espelho é o seu líder. E eu dizendo, olha, a pior campanha, sem recurso, sem nada. Agora, na boa, Deus, eu creio na tua palavra, eu creio nas narrativas bíblicas, e eu não estava lá. E aí, veja bem, eu não estava quando o mar se abriu, eu acredito. Eu não estava quando foram jogados os 3 na fornalha aquecida, eu acredito. Eu não estava lá quando Jericó foi saqueada, eu não estava lá, eu acredito. Eu não estava lá quando a Bíblia fala o seguinte, multiplicação de pães e peixes. Como é que 15 mil pessoas vai se alimentar? Eu dizendo isso para Deus. Vai se alimentar e ainda leva para casa cestos soberjantes. Na boa, eu te faço um desafio. Eu quero ver isso acontecer no meu voto, na urna lá. Eu quero ver. Deus gosta de ser desafiado, irmão. Como é que você vai acreditar em Deus? Desafia ele e ele vai dizer, gostei, vamos pro pau. Aí ele vai se apresentar, ele vai mudar o cenário que tu tá vivendo. E aí Jacó tá indo a Labão, no caminho entra dentro de uma caverna, já é entardecer, ele deita e tem um sonho. E ali naquele sonho, uma visão, vê uma escadaria, anjos subindo e descendo. Veja bem, então quando ele vai, porque o irmão dele quer matar ele, agora ele vai fugido para a casa de um tio chamado Labão. E ele fala, olha,
se eu voltar bem-sucedido, farto, tu serás o meu Deus. Aí Deus falou, beleza. É um desafio de louco, mas Deus gosta de loucos. E aí, a história de Jacó é que ele... Outra coisa, todo malandro, talvez alguma vez tenha o teu caminho cruzado um malandro. Todo malandro vai encontrar um mais malandro do que ele. Todo esperto vai encontrar um mais esperto que ele. Todo picareta vai encontrar mais picareta que ele. Significa o seguinte, não adianta fugir. Você vai ser alcançado, a pessoa vai ser alcançada e ela vai pagar no crivo do divino. Então, ele volta bem sucedido, mas trazendo para essa realidade. Então, o nosso momento agora. E, consequentemente, então, Deus, eu insiro Deus em tudo. Eu falei, Deus, multiplicação de pães e peixes. Agora, tu imagina, chega no domingo, eu saio da minha casa, era por volta de 9 horas da manhã, para ir até o colégio eleitoral. Quando eu saio, eu abro o meu portão, eu fiquei com vergonha. Porque quando eu olho pelo chão, aqueles tapetes que é comum, o pessoal joga imagem de santinho, de candidato, eu não tinha uma foto minha, irmão. Eu não tinha uma foto minha. Eu fiquei com vergonha, dizendo, meu Deus, eu não tenho nada. Até porque eu também não tinha material. E aí vou andando. De repente, eu entro numa rua, tô com a camisa do Brasil, o rosto do Bolsonaro, e uma dona olha assim, sai com o marido dela, e aí olha, fala com o marido, aí ele, ei, psiu. Aí eu olhei assim, você é o pai de Gabriel Monteiro? Sou. Aí, ó, nós estamos indo votar em você e na sua irmã. E eu dentro de mim, meu Deus, eu 35 anos, não tive essa experiência. Aí, tô indo, quando eu chego na zona eleitoral, quando eu puxo o meu título, entrego ali, a moça ali fala assim, vem cá, você é o pai de Gisele? Sim. Aí ela riu, não falou nada. Aí eu, pra quem sabe, ele é um pingalito. Aí de trás, ó, vou votar em você e na sua filha. Eu falei, caramba. Quando eu saí Deus é testemunha disso. Não vim aqui contar historinha, não. Aí, quando eu saio à rua, um carro passa, a buzina, vou botar em você na sua filha. Eu nunca vivi isso na minha vida. Mas eu falei com Deus lá atrás, há 2 dias lá. Falei, ó, multiplicação de pães e peixe. E aí, naquele frisson, irmão, eu era o candidato. Aí toca meu telefone, meu filho falou, pai, tu tá onde? Ah, filho, eu acabei de votar. Vai pra casa, não te quero na rua. Nem você, nem minha irmã. Para não dizer que tá, sabe, pedindo voto pros outros. Vai pra casa, meu irmão. Eu escapuli, fui embora pra casa. Quando deu 17 horas, ele me ligou, pai, vem pra cá, vamos acompanhar, meu irmão. Eu não fiz nada. Você sabe que candidato... Mas também, eu não acreditava, irmão. Como é que eu estou num partido que tem 14 deputados federais? O corte era 50 mil, para minha filha 45, sem nada. Falei, Aí fui lá, cheguei lá, estava o pessoal reunido, aquela televisão, e aí eu pensei assim, poxa, pelo menos torcer para mim ser um suplente. Vai que o governador depois pega uns 3, 4, empurra para cima, eu tenho que ser um suplente, irmão. Esqueci de mim. E agora, meu irmão, quando começa a abrir a urna, começou pelo interior. 2, 5, 7, eu comigo. O quê? 50 mil com 2, 5, 7? As páginas viraram, eu não aparecia. Falei, ó, chega, vou torcer para minha filha. Ela veio na campanha com ele desde o início. Meu irmão, quando chegou na capital do Rio, foram 57 mil, arredondando. 56, 57 mil votos só na capital. Total, 95 mil. Eu, 96 mil, a minha filha. Aí Deus falou comigo, você não queria multiplicação de pães e peixes? Porque era um garotinho com 2 peixinhos e 5 pãezinhos, ainda 15 mil come, ainda levam para casa soberjante. Eu falei, meu Deus, muito obrigado. Então, irmão, é diante a esse cenário que eu digo, eu tenho compromisso com Deus, com o meu filho
com os meus quase 100 mil eleitores, tanto eu quanto a minha filha. E, Roberto, a gente está caminhando para o fim aqui da entrevista, porque eu sei que você tem horário, tem outras agendas, eu queria falar uma coisa, te fazer uma pergunta até bem pessoal, eu acho. Sim. É o seguinte, realmente, como você falou mais cedo, hoje é 4 de junho, né, aniversário do Gabriel Monteiro. A gente está aqui gravando, essa entrevista não vai ao ar hoje, não sei que dia que você vai estar assistindo essa entrevista, mas você visitou ele ontem, né? Sim. E a gente sabe que você não pode falar sobre os processos, as coisas que levaram ele para lá, por questão de segredo de justiça, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que tá a cabeça dele, como é que você está lidando com ele. Isso é uma pergunta que chega para mim direto, quando o pessoal sabe que eu trabalhei com ele. Como é que está sendo a vivência dele lá dentro do presídio? Porque o Gabriel era um cara que tinha tudo, né? Tava com mídia, dinheiro, poder, e hoje está numa situação totalmente oposta. Então a galera pergunta muito como é que tá a situação dele, e aí o que você puder falar, se tiver vontade. Sim. Não, com muita desenvoltura, com muita liberdade, e com meu coração sincero, desde o início que eu comecei esse podcast. Eu digo o seguinte, irmão, hoje ele está fazendo 29 anos. E uma coisa que muito me marcou, porque eu, na prerrogativa de deputado federal, e ele falou, pai, não use a sua prerrogativa de deputado federal, você é igual a todo mundo. Então, faz a tua identificação SEAP. Depois de um mês, quase um mês, quando eu consegui aquela carteira, aí fui visitá-lo, eu e a minha esposa. E aí, quando lá chegamos, quando eu vejo aquele auditório, refeitório enorme, e aí ele vem andando, me dá um abraço, me dá um beijo. Irmão, isso marcou muito para mim. Ele poderia falar essa frase no transcurso das quase 4 horas que ficamos juntos. A primeira coisa, pai, não traia o povo. Não traia o povo. Aí eu falei com ele assim, filho, eu vou acrescentar, eu não posso trair Deus, eu não posso trair você, eu não posso trair o povo. Então, eu, como estive lá ontem, e faço igual a todos, aquela minha roupa simples, uma camisa que tem a cor que é autorizada, a minha calça jeans, o meu chinelinho branco. Se eu consigo ir de ônibus hiperlotado, eu vou no meio de todas aquelas pessoas que lá estão indo visitar alguém. Quando não dá, porque a capacidade estrangulou, eu vou com o saquinho de supermercado, levando as compras até chegar na unidade que ele se encontra. Não assim só indo, como na volta também, sem as compras, que eu já lá deixei. Então, assim tem sido todos esses 7 meses. Aproximadamente 7 meses, que eu fiquei um mês para vê-lo. Então, o que acontece? E o que eu digo sempre, é algo assim impressionante, em qualquer lugar que eu vá, eu esteja, independente se é aqui, se é em Brasília, se em qualquer outro estado, onde eu chego, eu apresento, eu sou pai de Gabriel Monteiro. A política nacional hoje, Brasília é o cenário da política nacional. O Congresso Nacional, que são 2 casas, é Câmara Federal e Senado Federal. Todos eles sabem quem é Gabriel Monteiro. Todos eles. Nas grandes reuniões que eu participo, e lá então, em determinado momento, eu peço a palavra e falo assim, ó, pai de Gabriel Monteiro. E entro no tema abordado ali. E sempre colocando, para Deus a honra, para Deus a glória, para Deus todo louvor. Porque eu saí de um prostíbulo e sentando no meio das autoridades em nível nacional, que decide a política nacional, seja ela do legislativo, seja ela até em alguns momentos do executivo. Então, onde quer que eu chegue, eu sempre me apresento como pai. E é uma coisa impressionante. Posso até fazer ação de média, mas todo mundo vem com aquela palavra de apoio. E eu hoje me encontro, eu faço parte, eu sou membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, sou membro da Comissão de Saúde, sou membro do Desenvolvimento de Minas e Energia e também do Direito do Consumidor. Então,
Quando eu lá chego, eu vejo o seguinte: primeiramente, a presença de Deus trabalhando na vida do meu filho. Porque um jovem que, aonde quer que eu chegue, eu não tenho nenhum desconforto. Eu ainda não me recordo de ter encontrado uma pessoa que falou assim: votei em você por você, na sua filha. Não, eu votei em você, na sua filha, por causa de Gabriel Monteiro. Então, mesmo ele privado da sua liberdade, nós confiamos na justiça. Nós confiamos, sim. Com tudo que ele está passando, confiamos na justiça. Sobretudo, na justiça do divino. Mas também confiamos na justiça dos homens. E o Gabriel, ele fala: pai, trabalha pelo povo, porque é o povo que precisa da tua voz em defesa. Então, hoje, eu sou a pessoa, certamente, entre os 3 dos 513 que mais falam na tribuna do parlamento. Nas comissões, aonde quer que eu vá, palavra. Porque eu entendi o seguinte: quanto mais você exercita, melhor você vai ficando. Enquanto lá, alguns somem porque não quer essa exposição, eu sou o cara da exposição. E dentro da minha exposição, eu sempre coloco Gabriel Monteiro. Então, e dar continuidade ao trabalho dele, só que aquilo, né? Eu sou hoje uma pessoa experiente. Ele hoje está completando 29 anos. Eu cheguei à casa dos 60, na década de 60 lá. Né? Então, o que acontece? Eu não tenho a mesma adrenalina do meu filho, mas também eu tenho mais experiência do que ele. E outra adendo, eu, repito, sou PL, conservador, direita, Brasil, povo. Mas eu me relaciono com todo mundo, irmão. Eu respeito aquilo que cada um quer ser. Eu respeito. Lido muito bem com todos os pares. Falo com todo mundo. Então, isso é maturidade, é amadurecimento. Porque eu não posso, ao longo dessa minha caminhada, cometer os mesmos erros que muitos lá atrás cometeram. Então, não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que quem me deu a minha filha a eleição foi Gabriel Monteiro. Não tenho dificuldade de dizer o seguinte, que eu sempre falei: Gabriel, você não é humano. Ele é um plano de Deus, sobrenatural. Um garoto que tem uma percepção, uma capacidade, e você conheceu ele muito bem. Essa maturidade de enxergar lá na frente, que eu não tenho. Mas, mesmo assim, eu tenho honrado aquilo, o legado do Gabriel. Agora mesmo eu estive fazendo aí, com mais um grupo de deputados, algumas fiscalizações em hospitais da rede federal. E agora, em breve, estaremos fazendo de novo no município. Então, nosso papel é esse, porque é doloroso, irmão, você chegar numa unidade hospitalar e você ver o pessoal sofrendo. E agora, como nós vimos agora na fiscalização recém, há um mês atrás, quantos leitos prontinho para receber pessoas que estão lá fora do hospital precisando, e os leitos estavam lá embalados por questão dos mais diversos motivos, e o povo não tem atendimento, o povo não tem socorro, enfim. Então, não é uma missão fácil, mas nós vamos caminhando e entendendo o seguinte: eu não olho lá embaixo, eu olho o dia de hoje. Porque se eu plantar trabalho, honestidade, integridade, eu vou colher o fruto de toda essa plantação. Roberto, alguma pergunta, Júnior? É muita informação, né, cara? É muita informação. O tempo é curto, a informação... Eu deixo claro algo que eu achei interessante, é do bastidor. Tirando o senhor comentou da humildade, da liberdade de comunicação, do ambiente da recepção, mas eu valorizo algumas coisas que o senhor falou.
A gente não se conhece bem ainda, mas o senhor falou que eu estava lá no meio das autoridades. Na realidade, você é uma autoridade hoje. Você é um deputado federal. E o único tema, quando a gente começou aqui a entrevista, a gente perguntou se tinha algum tema que não era para tocar, e a gente sabe que só não pode tocar nos processos que estão em segredo de justiça. E o senhor falou qualquer tema, fique à vontade. Eu acho isso relevante. Porque quem não deve, não teme. Sim, sim. Como o senhor falou, não estou aqui fantasiando, sendo um ator, e realmente não é o que o senhor é. E eu também gostei, achei interessante o biscoito maisena que o senhor trouxe. Geralmente não é muito comum das autoridades. O convidado trouxe comida pra gente, né? E ele trouxe um biscoito maisena pra ele. Geralmente as autoridades gostam de caviar. Sim, exatamente. Guaracamp. Tem Guaracamp. Eu valorizo. Desculpa. Falei a marca. Eu erradamente, que eu sei até pelo propósito que o senhor segue, eu valorizo muito a humildade e julgo quem não é. Eu não conheço o senhor profundamente, você já tem uma relação maior. Eu não me surpreenderia se uma autoridade chegasse aqui e colocasse na mesa para as câmeras verem. Exato. E o senhor não se preocupou, não. O senhor jogou ali no cantinho ali. Quem quiser pega. Tem bananada também, trouxe bananada. E não fez. Bananada. Tem. Não, senhor, me manda pra cá. Aqui, já que ele tá permitindo, vem cá. Eu acho que é interessante. E outra coisa, você tá muito gordinho, hein? Aí, bananada também. Eu acho interessante só ressaltar isso, porque independente de lado, de direita, de esquerda, quem é a favor do Gabriel, quem não é. E eu sou um telespectador assíduo de consumir todos os tipos de informação na internet, e exatamente para equilibrar minha opinião, a sensação que fica é que algumas coisas são encenadas. Eu achei bem legal a humildade, em primeiro lugar. Você agradecer por estar aqui, mas na realidade você é o primeiro deputado que senta aqui com a gente, então a humildade é do senhor de estar aqui conosco, e não querer aparecer com a humildade. Que na realidade, que quem quer aparecer não é. E o senhor não quis, né? O senhor deixou ali no canto, não apareceu em nenhum momento, não botou em frente às câmeras, não se colocou em nenhum momento com a autoridade. Eu agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de ouvir. A gente aqui não tem lado, a gente aqui não tá para julgar quem tá certo, quem tá errado, quem é de esquerda, quem é de direita. Nosso objetivo é que vocês tenham voz, e diferente do que as mídias tradicionais proporcionam, Sim. Elas querem formar opinião. A gente não, a gente quer trazer pessoas que possam falar e as pessoas definirem a opinião. Mas aí fica a minha opinião sobre eu conhecer o senhor há aproximadamente 1 hora e elogiar a postura de não fazer sensacionalismo com o biscoito maisena. Eu acho que o senhor já tem condição financeira de comer coisas muito mais rebuscadas, mas o senhor trouxe isso no off, comeu no off e não trouxe pra mesa. Irmão, me permite? Claro, fique à vontade. Veja bem, entra lá no portal da transparência, lá fala sobre tudo que eu faço, tudo. Inclusive, como que eu gasto, né? O erário público. Saiu uma pesquisa agora, são 592 parlamentares, entre 513 e 81 senadores. E 94. E ali, a minha colocação naquele portal, ela me coloca na posição 82º. Aí eu falei assim, caramba, 82? Tudo bem, entre 594. Só que eu fui olhar o primeiro colocado. A pontuação dele, 87,7. Eu, 82º, 87,3 centésimos. 4. Aí você vê. Aí eu vou olhar, vamos analisar para chegar nessa posição. Então você vê. Orçamento do gabinete, receita, que eu poderia gastar nesses 4 meses, em torno de 600 mil reais. Eu gastei 103 mil, irmão. Tá lá, joga lá. Você que está me assistindo, joga lá. É um portal dos políticos. E aí, no estado do Rio, que ali é Brasil, agora vem para o estado do Rio. Eles fazem análise também pelos estados. Eu sou o 5º melhor classificado. Irmão, são 46. Eu sou o 5º. E
presença, não tem uma falta, irmão. Então, mas lembrando que todos esses itens que o senhor está falando é uma obrigação do senhor. Não fazer politicagem não é obrigação do senhor. Sim. É isso Sim. que eu admiro e eu estou elogiando, porque não é ratifico, não é sobre partido, não é sobre lado, não é sobre quem apoia ou quem não apoia o Gabriel Monteiro. Nós sofremos hoje, na minha opinião pessoal, um problema seríssimo que as autoridades elas acham que estão acima de todos, inclusive em gastar dinheiro. Sim. E aí só na hora da eleição que eles são humildes, porque é comum ver deputado comendo pastel E antes de político, eleição. Copa do Mundo, Então, de 4 anos. Eu achei, desculpe a palavra, foda o senhor trazer o Guaracampo do senhor, a maisana do Não, senhor, e outra comer ali coisa- no off, É, e não trazer é. isso pra mesa, pra deixar aquela imagem de bom garoto. Cara, tomara que outras pessoas desse e me sentido permita possam... concluir aqui, dizer o seguinte, não é que não possam, porque se usa a verba do gabinete, ela é legal. Claro. Irmão. Tá, ela é legal, eu não estou combatendo isso. Eu estou dizendo que eu não aceito chegar no restaurante, pagar R$200, eu não faço isso. Eu como de R$30, eu vou para bandejão. Lá na Câmara tem um restaurante que o pessoal gosta de comer, que é no 10º andar. Uma vista bonita, coisa e tal. Eu nunca fui lá. Nunca fui lá. Quer me encontrar? Vai lá no bandejão, no meio de servente. E outra coisa, eu falo com servente, eu sou o cara de visibilidade na Câmara. Faça esse teste, liga para lá. Ó, não é vaidade não, sabe por quê? Eu saí, quantas vezes a minha mãe adotiva dizia assim, maldita hora que eu te tirei da lata do lixo. Ela dizia isso, mas ela não me tirou na lata do lixo. Era um desabafo, quando ela estava com aquelas crises, com aquelas brigas lá com o português dela, essa mãe que me deu um nome adotivo, quantas vezes? Eu não saí da lata do lixo. Eu saí de uma vida cruel. Mas, veja bem, eu não esqueço a minha origem, irmão. Eu estou numa posição colocada por Deus, mas eu não sou eterno nela. Esse corpo aqui é uma casa alugada, irmão. Eu não vou estar sempre nesse corpo. Nós vamos embora um dia. Então, eu faço com muita naturalidade. Eu respeito todo mundo. Eu falo com todo mundo. Eu amo todo mundo, irmão. Então, agradeço muitíssimo essa oportunidade. Certamente, eu não sou o mais eloquente, o mais desenvolto, mas eu falo com o meu coração. Em nome de Jesus. Roberto, só te agradecer de verdade por ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo. Eu sei que a sua agenda é pegada, tanto que a gente está gravando Você é no meu domingo. Irmão, cara. Você é meu irmão. Eu sei, tamo junto. E deixe seu recado aí, aproveita o nosso espaço para deixar um recado para a galera que não te conhece ainda. Fica à vontade. Amém. A você... Só ajeita o microfone, senão não vai sair direito pro pessoal. O pessoal vai te ver, mas não vai te ouvir. Agora sim. Tá. Eu, novamente, agradeço muitíssimo a Deus por eu poder chegar até você. Numa data de hoje que ela me emociona muito, porque é o dia que o meu filho está aniversariando. Há 29 anos atrás, ele estava saindo do centro cirúrgico e naquele carrinho, quando entrou dentro do quarto que a minha esposa estava, para ter o primeiro contato, para amamentar, o quarto estava todo ele tomado de versículos bíblicos. Eu peguei Gabriel, levantei e falei, Senhor, ele é teu na nossa administração. 7 dias depois, na igreja, o pastor nosso levantou e apresentou, consagrou Gabriel ao Eterno. A nossa caminhada sempre foi social. Voluntariamente, tirando da nossa receita, eu e minha esposa, juntando ali um valor para ir junto à comunidade, cestas básicas, ajudando pessoas sofrendo em casas geriátricas, em comunidade, briga, litígio. Então, Gabriel, ele foi forjado nesse sentimento, juntamente com a minha filha também. Então, hoje, eu estar na posição de deputado federal, e eu não me valo desse título, o que eu vejo tantas pessoas se achando ser alguma coisa e nada são, porque aparentemente pode se sentir, mas a depressão bate na porta, os síndromes batem na porta, pessoas que têm
dentro do seu ambiente familiar dependente de alguma coisa que gera sofrimento. Mas aparentemente, Naamã, ele foi um general vencedor, guerreiro, que aonde ele saía para uma batalha, ele voltava vencedor e o povo laudeando ele. Mas só que dentro dele, quando ele chegava no quarto, ele tirava a roupa, tinha uma lepra dentro dele. Até que um dia ele tem uma experiência com Deus, Deus o cura, e ele volta para sua cidade, dizendo, agora eu sei quem é Deus. Então, quantos se acham que são poderosos, mas dentro dessas pessoas, crises enormes. Por que razão? Porque Deus não é o centro da vida delas. Então, eu, na condição de deputado, enquanto Deus assim me permitir, vou trabalhar muito, vou me dedicar muito, me esforçar muito, buscar cada vez mais atender a demanda do povo e, sobretudo, o legado do meu filho Gabriel. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, as redes continuam circulando o vídeo do Gabriel, vai lá, dá um apoio. Ele não tem nenhum mais acesso a nada, não ganha nada, está zerado de tudo. Mas pelo menos o legado dele através das redes sociais, está aí os vídeos que o YouTube tem liberado. Então, ore por ele, ajude em oração, porque ele precisa muito. E ele ama o povo. E muito obrigado pelo teu carinho que há com meu filho Gabriel Monteiro. Eu, deputado federal Roberto Monteiro, estou lá em Brasília, no anexo 4, gabinete 316. Eu não prometo nada, mas digo uma coisa, vou lutar sempre naquilo que tiver ao meu alcance em defesa do povo. Porque o grande problema é o seguinte, encerrando mesmo, o político só lembra do povo em época que ele quer usar o povo. Isso é covardia. Ao longo dos meus 35 anos aproximadamente, eu sempre rejeitei isso. Por isso que eu sempre trabalhei mais do que todos os meus políticos, porque eu tenho tesão, prazer, satisfação de servir de alguma forma o povo. E para isto Deus me colocou, para trabalhar em favor do povo. Deus abençoe, muito obrigado. Deus te abençoe, você e sua amada família. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Vocês são um talentaço e eu louvo a Deus porque bem breve vocês vão estar numa situação infinitamente maior e eu vou poder dizer assim, puxa, e eu tive a oportunidade de ter caminhado com eles naquele momento a qual eles se encontravam e hoje são uma grande expressão que já estou nesse processo. Muito obrigado. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter disponibilizado a sua agenda. E galera, você que chegou até aqui o final do nosso vídeo, agradeço de coração a estar acompanhando nosso trabalho. E como eu sempre digo, comenta aqui o que você achou dessa entrevista, a sua opinião. Segue o nosso convidado. Você esqueceu de falar suas redes, Roberto Monteiro Pai. Roberto Monteiro, isso aí, me dá uma força lá, por gentileza. Se de fato você se identificou comigo, vai lá no meu Instagram, Roberto Monteiro Pai. E aí busca lá as outras redes, que nem eu mesmo conheço as minhas redes. Eu gosto muito do Zap. Mas o meu telefone, ele é 21 97 449 81 81. Deus abençoe. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima entrevista do canal Disse Que. Tamo junto.